Você é um cara bem de vida e está procurando um carro de uns 300 a 350 mil reais para atender a sua família. Você quer um carro que seja confortável na cidade, mas também na estrada, tem uma dinâmica legal. Você quer um carro que tenha muita força de powertrain, muito torque, muita potência, mas também um bom consumo, porque afinal de contas, gasolina não é barata, né? E você quer um carro bom de mercado, porque dinheiro que é bom gira rápido. Nessa faixa de 300 a 350 mil existem várias opções, incluindo dentro do assunto de hoje, que é a BMW, a gente tem o X1 M Sport, por exemplo, que a gente vai avaliar muito em breve, talvez semana que vem você já tenha um vídeo aí para assistir no ar. Mas você é um entusiasta, você quer um sabor a mais, você quer uma posição de dirigir mais baixa, uma aerodinâmica melhor, uma dinâmica mais legal. SUV, coisa nenhuma. Você quer um sedã de preferência alemão, tração traseira e com um motor 2.0 com bastante reserva de torque e turbo para você ter aí umas opções de remap, quem sabe mais para frente, para explorar. Com isso aí você vai ter basicamente duas opções no mercado, ou seja, estreita bastante aquele leque de opções. Se você quer uma coisa mais classuda, tem o C300 AMG Line, e se você quer um carro com uma dinâmica, uma apresentação inclusive mais esportiva, um pouquinho mais ardida, aí esse carro aqui é a pedida para você. 320i M Sport, uma das mais interessantes opções para um entusiasta racional, um daily driver, mas que também diverte bastante. Geração G20 do BMW Série 3 aqui no Brasil hoje está dividido basicamente em 5 produtos. A gente está falando do M3, que foi um dos sedãs mais impressionantes que a gente já avaliou aqui na história do Flatout, esportivo realmente de primeira classe, muita força, muito torque, muita potência, uma dinâmica absolutamente impecável. Vale a pena você conferir esse vídeo, vou deixar em destaque na área dos comentários e também no final do vídeo. Aí nessa virada para esse facelift que a gente está vendo, que aconteceu no ano passado, a gente vai ter o 330e, que substituiu o 330i, passou a ser um híbrido de 292 cavalos, um carro de 401 mil reais. O M3 e o 330e, o híbrido, são fabricados lá fora. Agora tem 3 outros produtos que são fabricados aqui em Santa Catarina, mas aí com praticamente todos os componentes importados, que é a gama 320i, esse carro aqui que a gente está vendo. Está dividido em 3 versões, começa na GP de 315 mil reais, aí você adiciona mais 21 mil reais, você vai para 336 mil reais na GP Sport, que é a melhor custo-benefício de todas as versões, e aí você põe mais 20 mil reais em cima, você finalmente chega na M Sport, que é esse carro que a gente está vendo aqui, de 356 mil reais. Sendo esse aqui o topo de linha, vai ser o carro mais tecnológico, com mais recursos de conforto, conveniência e segurança, e o visual também mais completo. Agora tem um detalhe que é importante, sendo o M Sport, não é só na parte visual, tá? A gente tem sim algumas coisas que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas tem uma série de melhorias na parte técnica. Pneus e rodas, caixa de direção, suspensão, enfim, tem uma pimentinha aqui, uma malícia a mais. Diferenciais do M Sport, lógico, toda a parte de para-choques e saias, bem mais agressivo, inclusive ficou esse kit M Sport nessa virada do facelift que aconteceu no ano passado, então você consegue ver que essa área do difusor, toda essa parte decorativa preta ficou mais agressiva do que na fase anterior. Na dianteira, a grade inferior também ficou maior, ficou, enfim, um visual bem mais apimentado. As rodas passam a ser aro 19 em vez de aro 18 da GP Sport e também passam a ser assimétricas, ou seja, 19 por 8 na dianteira e 19 por 8,5 na traseira. Pneu 225/40 na dianteira e 255/35 na traseira. Então dá uma malícia a mais também na parte visual, a caixa de roda fica mais preenchida. E você consegue ver também que a suspensão é um pouquinho mais baixa, que a suspensão M Sport é 10 milímetros mais baixa e tem uma carga aproximadamente 20% mais rígida. Então você deve levar isso em conta no momento de você decidir pela compra desse carro, tá? Se o lugar que você anda tem um piso muito ruim, talvez valha a pena você andar na GP Sport antes de decidir pela compra da versão M Sport. Não chega a ser um carro extremamente duro, na verdade ainda é bastante confortável, mas é lógico que a complacência com o piso na versão com o pneu aro 18 vai ser maior, porque o pneu é o primeiro elemento a absorver os impactos do piso. Atrás das rodas vocês conseguem ver
uma coisa muito legal que o 320i recebeu nessa fase facelift, que é o freio 2NH. Então aqui a gente tem um freio que vai ser bem parecido com o 330i. Se eu não me engano, são 340 milímetros de disco, tá? Versus 312 da versão comum. Então é outro diferencial interessante aqui da versão M Sport, que também vai ter uma caixa de direção com uma relação um pouquinho mais agressiva, principalmente próximo ao centro. Então o carro vai dar até uma sensação de que ele consegue ter uma estabilidade maior, mas na verdade uma parte está na suspensão, uma parte está nos pneus, mas uma parte realmente está na relação da caixa de direção mais direta. Aqui dentro, o que a gente tem de diferencial na versão M Sport? O principal para mim é que o interior aqui é em couro legítimo, que eles chamam de Vernasca, né? A versão GP Sport e a GP usa um material sintético chamado Sensatec, que é muito bom, mas não tem o mesmo tato e mesmo requinte de um couro legítimo, né? A parte de acabamento de teto também é BMW Individual, então esse material escuro que eles chamam de Anthracite, tá? E lógico que a gente tem o famoso kit M, né? Então soleira, um volante com acabamento diferenciado. Na lista de equipamentos diz cinto M Sport, mas eles costumavam ter aquelas faixas aqui da BMW Motorsport, né? Então não sei se isso mudou ou se simplesmente ficou ausente. O acabamento aqui na face do painel também é diferenciado. Confesso que eu gostava mais da versão anterior, que tinha uma textura realmente ao tato, tá? Aqui a gente tem só um grafismo com esse elemento poligonal, que é bonito e sofisticado, mas a versão anterior era mais legal, tá? Outro diferencial é aqui que a gente tem o som Harman Kardon Surround na versão M Sport. Aliás, eu não mencionei, né? Interior aqui em couro são 5 opções de cor, tá? Então tem creme, tem esse vermelho que a gente está vendo, tem o que eles chamam de café moca, aí a gente tem o preto e o preto com costuras nas cores BMW M Sport. Aqui também o controle de velocidade de cruzeiro passa a ser adaptativo. Nesse facelift, esse elemento aqui passou a ser inteiriço, tá? Antes a gente tinha o quadro de instrumentos e integrado aqui a parte do sistema de infotainment. Agora virou um elemento só, o famoso tablet suspenso, né? Uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito. Eu acho que é uma simplificação excessiva, tira um pouco do valor agregado no sentido de sofisticação, de detalhe, né? Aquela coisa mais rebuscada, e fica uma coisa mais simplória, né? Em certo sentido mais funcional, a verdade. Aqui a tela agora tem quase 15 polegadas no lado do sistema de infotainment, 14,9. Uma pequena bronca aqui para a BMW está na questão do frame rate, que a taxa de atualização aqui no scroll lateral, você consegue ver que fica um pouco picotado aqui, então isso poderia ser melhorado, já que eles fizeram essa incursão na digitalização, né? Já que a ideia é ter uma experiência de smartphone high-end, então você espera que tenha o pacote completo, tá? O sistema de climatização foi parar aqui também, não sou muito fã disso, preferia como estava antes, porque você conseguia operar inclusive sem olhar, então eu achava mais ergonômico. Você consegue escolher aqui várias cores da interior, que vocês conseguem ver. Enfim, tem muitos recursos aqui nessa parte aqui desse menu, e você consegue inclusive, como eu falei, adicionar widgets aqui para você personalizar essa parte aqui do sistema de infotainment, tá? A ergonomia de direção simplesmente fabulosa, todo BMW, você consegue uma ótima posição de direção, bem baixo, o volante BMW M tem uma ótima pegada, tem aletas aqui com toque bem seco, muito legal. Console central aqui também bem natural ao uso. Vocês estão vendo o painel aqui de instrumentos, de acordo com o modo de direção, entre o Comfort, Eco Pro ou Sport, vai mudar aqui a exposição do display. Enfim, eu entendi a questão do design aqui de fazer esse display vertical de velocidade de RPM. Fizeram uma reinterpretação dos instrumentos analógicos, então confesso que assim não é exatamente o meu estilo favorito, mas eu vou dar aqui o voto para os caras de que eles exploraram algo diferenciado aqui na exposição do design do painel de instrumentos, tá? Parte do console central aqui temos um carregador por indução, abre de uma forma bem legal, vocês viram aqui, né? Esse console central. E o ar-condicionado tem 3 zonas, tá? Então 2 aqui para dianteira e uma para traseira, espaço traseiro excelente aqui nessa geração G20 do Série 3. O mesmo a gente não pode falar a respeito do espaço para a cabeça, que é bom, na verdade, vai até alguém com 1,85 m vai estar bem servido. Todo carro com teto também acaba perdendo um pouquinho de espaço, né? Mas o porta-malas que seria realmente o ponto mais fraco nesse sentido familiar, né? Um carro que vai ter um porta-malas com um pouco mais de 300 litros, 365 litros para ser mais exato, tem fechamento elétrico e tudo mais, mas a altura dele não é muito grande, tá? Então dependendo do tipo de mala que você for levar, aquelas malonas de viagem internacional, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas é uma coisa pequena para um pacote tão completo e tão bacana, né? Mas BMW, mais legal é dirigir, então vamos ver como é que é esse carro aqui na prática.
começar com um pouquinho de mundo real aqui. Parte de conforto na direção urbana, como que é o 320i. Caras, isolamento acústico sensacional, mapa de motor e câmbio, aquele carro que anda soltinho, sabe? Você nem encosta direito no pedal, ele usa muito bem essa parte de não necessitar de muita carga de pedal para o carro se deslocar, então o mapa está bem resolvido aqui. Então você consegue se deslocar assim com muita leveza. Parte de suspensão, que acho que talvez seja uma das grandes dúvidas, né, em relação a pega um M Sport ou pega um GP Sport. Cara, essa parte de trabalho de suspensão, mesmo sendo uma suspensão um pouco mais firme, um pouquinho mais baixa, é bastante confortável sim. Não é o tipo de carro que você vai encarar ignorando o piso, mas isso não vale para nenhum sedã alemão, né? Quem é do meio sabe muito bem. Mas aqui você vai ter, lógico, um pouquinho mais de secura, vamos dizer assim, na hora de absorver um impacto um pouco mais acidentado, justamente porque você tem uma suspensão mais firme e a roda de aro 19 em vez de 18 da GP Sport. Isso é muito importante. A altura do perfil do pneu é uma parte fundamental do conforto, tá? É justamente o primeiro componente da suspensão que vai absorver aí o que a gente tem no piso, tá? Então essa é uma parte bem importante, mas é um carro realmente muito agradável de se conduzir. Essa parte de silêncio a bordo, mapa de motor, mapa de câmbio, funciona muito, mas muito bem mesmo, né? E é um conjunto bastante eficiente também, né, em termos de consumo. Aqui a gente vai pegar agora um trechinho de subida. Vou ligar aqui até o modo Sport, tá? Você controla aqui nesse painel aqui. Dá uma encostadinha só para conhecer agora um pouquinho mais da força, então, do motor B48 para vocês, tá? Lembrando que esse é um motor que inaugurou na geração anterior já do Série 3, na F30. Na verdade estreou no Mini, F56, né? O Mini 2.0 dessa geração atual, inclusive. É um motor modular da BMW, né? Então tem o 3 cilindros, que é o B38, esse que é o 4 cilindros B48. E aí tem o B58, então 3, 4 e 6 cilindros, sempre com 500 centímetros cúbicos de deslocamento. E um motor bastante eficaz, né? Então, uma arrancada bem leve aqui, só para a gente sentir um pouquinho da força, um pouquinho do torque. A gente está falando de 184 cavalos e 30,6 kgfm de torque, né? Então vamos só sentir aqui um gostinho aqui da força desse carro aqui. 184 cavalos, a configuração original, por volta aí de 170 cavalos de roda quando a gente está considerando aí a passagem de dinamômetro. Então vamos lá. Trocas suaves, o câmbio Steptronic a 6.500 RPM. Se desloca com leveza, é um carro de aproximadamente 1.600 kg. Não é um carro que vai te impressionar pelo ímpeto, pelo desempenho mesmo, né? Aqui a pegada é esse equilíbrio entre uma boa performance, carro para você ultrapassar com segurança na estrada sem depender muito de motor, não precisa chamar redução de marcha nem nada. Então, aqui a gente tem realmente um balanço de funcionalidade e racionalidade, né? Agora é lógico que quando a gente entra no assunto de B48, 320i, tem muitas possibilidades em termos de preparação, pelo menos na parte do motor, porque vale lembrar, no modelo 2023 a gente teve aquela virada de chave nas ECUs, né, da BMW, então agora a parte remap ficou bem mais complicada, ela é toda travada para leitura, então você tem que mandar para o exterior para fazer um remap, então começa meio que inviabilizar a ideia de você ter uma performance adicional sem ter muitas complexidades, né? É verdade que ainda você consegue anexar uma piggyback, um JB4, né? Tá falando inclusive com o Ricardo ACF, que tem bastante experiência aí nessa parte de mexer em BMW, na parte de mapa, né? Comentando aí que por volta de 250 de roda você consegue aí com um piggyback aí sem precisar fazer grandes alterações, no máximo ali talvez um downpipe. Então é um ótimo número, de 170 de roda, que é a original, para 250 de roda, já vira aí um carro aí praticamente no nível de um 340 aí, né? E você consegue trabalhar até com um pouco menos do que isso, para você ter uma performance equivalente ao que era o 330i, então um carro que vai te entregar aí uma performance com sobra, sem grandes esforços, sem você realmente precisar radicalizar. O conjunto tem uma base para aguentar aí até mais de 350 de roda, para 350 de roda, mas aí a gente está falando de algo já bem mais complicado, que vai envolver você trocar turbina, enfim, parte de alimentação, então já começa a ficar um projeto que nem vale a pena, né? Porque o cara falou, olha, você quer ir para alguma coisa mais
cabeçuda, assim, passar aí, chegar a 300 de roda, mais do que isso, o caminho mais natural é você procurar o 340i, que aí você já vai passar então para a motorização B58, então 6 cilindros de 3 litros, tá? Então aqui a ideia realmente, para funcionar, você tem um carro sensacional. A recomendação aqui é realmente ficar aí nessa casa de 250 de roda, até porque o conjunto funciona muito bem para essa pegada, especialmente agora que a gente tem esses freios aqui também redimensionados, né? Então uma leve retomar, o torque é muito legal esse motor. Câmbio bem suave. Não tem muito o que dizer a respeito de performance, o carro que dá e sobra para o que você precisa. E caixa de direção também, a gente vai explorar um pouquinho mais a dinâmica do carro daqui a pouquinho, em umas curvas, mas é um carro muito natural. O equilíbrio aqui acho que é o grande segredo do 320i que faz ele tão interessante, né? Então você tem um carro com um consumo equilibrado, um torque que está sobrando, conforto, mesmo aqui na versão M Sport, suspensão trabalha gostoso. Então é aquele carro que você consegue brincar de daily, vai ter um track day, alguma coisa você consegue brincar. Ah, eu queria um pouquinho mais de performance, que é algo mais próximo do que seria um 330 aí original, você consegue com facilidade, né? Agora, com essa restrição de ECU mais indo para o lado da piggyback do que efetivamente fazendo mapa, né? Então, é um carro que te dá muitas possibilidades, do mais racional ao cara realmente que tem uma pegada mais entusiasta. Você vai estar muito bem servido no 320i. E é um G20, né? Não sei se vocês chegaram a ver a avaliação de lançamento dessa geração, que foi com o 330i, um carro que não tem mais, que agora é só o híbrido 330e. Eu falei já, né, no final do vídeo a gente vai deixar a recomendação, porque lá eu realmente piloto o carro no Velocitar, boto ele de lado para vocês olharem. Então é um carro que tem uma dinâmica fabulosa, muito legal mesmo. E lembrando que isso aqui é o 320i M Sport, então em termos de comportamento de suspensão, a gente vai ter uma proximidade bem grande do que vocês viram naquela avaliação. Não vai ter a mesma força, pelo menos na configuração original. Vocês estão escutando meu celular aqui dentro do console central, tá? Mas é um carro realmente de dinâmica sem comentários. Muito legal. Um carro redondo, preciso, na mão. Carro que eu já conheço bem, né? Aquele vídeo do 330i lá no Velocitar vai mostrar melhor para vocês o que é a capacidade dinâmica dessa plataforma. Desculpem o barulho aqui do celular aqui dentro. Mas é isso, o carro é natural, ele é balanceado, enfim, você não precisa jogar, chamar, simplesmente conduz ele para dentro na entrada de curva. Quadro de sobreesterço, quando ele assume o ângulo ali de yaw mais acentuado, é super tranquilo. Essa nova geometria de suspensão dessa plataforma G20 deixou o carro com mais feedback, com esse contra-esterço mais natural, causado pelo torque autoesterçante das rodas mesmo, né? O ângulo de caster mais eficaz. Então, o carro ele funciona, ele simplesmente funciona muito bem. Aliás, acho que vale até a gente fazer um downhillzinho aqui para sentir um pouquinho mais do gostinho dele. É um câmbio rápido, suave, tá muito, mas muito bem acertado. Aston, vocês viram? É um carro que você consegue carregar com muita naturalidade e velocidade para dentro da curva. Então é um carro natural, controle de rolagem muito bom, de suspensão, de carroceria. A plataforma desse carro é sensacional, né? CLAR é a plataforma que é usada no Supra, é a plataforma do Série 7, inclusive, né? O Série 7 vai ter uma evolução técnica que a gente não tem, que é o tal do Carbon Core, né? Que é como se fosse um roll cage, né? Uma gaiola aqui em volta das colunas principais, toda em fibra de carbono, para dar uma rigidez maior e até uma proteção maior. Aqui não vai ter o Carbon Core, mas em termos de materiais usados, soluções de desenho de longarinas, travessas e painéis, é a plataforma Série 7. Então você está levando aqui num carro com a plataforma do produto mais premium da BMW. Então é algo digno de respeito, aliás, né? A forma como a BMW investiu na plataforma, né? E é isso, cara. O Série 3 realmente é o carro que tem esse balanço
que eu considero praticamente perfeito entre conforto, usabilidade, esportividade, racionalidade. É um carro que nenhum carro hoje, né, especialmente na categoria de carros premium, é barato, né? A gente está falando de 350 mil reais. Vocês conseguem notar que a suspensão ela é um pouco mais ruidosa, assim, né? Aliás, muitos carros alemães, né? Mercedes também, o Classe C também ficou com a suspensão um pouco mais sequinha, né? Talvez desses aí o A3 é o que melhor vai ter um quadro de suspensão mais silenciosa, uma complacência mais silenciosa, mas é mais acústico, né? Ele realmente absorve legal a suspensão desse carro. E é um carro que tem possibilidades, né, de preparação num certo nível. A partir de certo ponto, na verdade, vai valer mais a pena você ou ir para o 330e com 292 cavalos, ou buscar um 340i seminovo, enfim. Mas até pegar esse buraco aqui, de propósito aqui. Você vê que trabalha gostosinho a suspensão, né? Então é um carro que realmente funciona, mas funciona muito bem mesmo. E aí uma questão que fica no ar que eu quero responder na próxima avaliação é que na mesma faixa a gente vai ter o X1 M Sport, que é uma plataforma lá derivada da Mini, né? Bem mais modesta, mas um carro no mesmo valor. E eu quero entender e mostrar para vocês, então, por que a gente tem esse overlap, né? O que tem de vantagem e desvantagem em cada um deles? Eu, pessoalmente, tendo a escolher por esse carro aqui. Provavelmente você também, que é mais entusiasta. Mas da avaliação do X1 que a gente vai fazer, eu quero tentar responder, então, o que ele traz de mais interessante para um outro perfil de cliente. E também localizar esse cliente em relação a esse carro aqui, que ele pode ter, então, uma oferta de um carro de uma plataforma mais sofisticada, com mais recursos, pelo mesmo valor. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam, no final dessa avaliação aqui, eu vou deixar exposto o link do vídeo de avaliação do 330i. Ali vocês vão conseguir ver um pouco melhor a dinâmica do carro aqui, né? Nessa situação urbana que a gente não vai pendurar o carro como eu pendurei no autódromo. Mas vai ser interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais a dinâmica do carro, certo, pessoal? E vale lembrar, se você não é assinante de um dos planos do Flatout, não assinante do canal, simplesmente do YouTube, mas um assinante mesmo lá em assine.flatout.com.br. Quando você é um assinante, você nos ajuda a continuar produzindo, incluindo aqui para o YouTube, né? O Flatout, ele é um canal mais de nicho, é menor, a gente não tem milhões e milhões de visualizações por vídeo. Então, em termos de monetização, a gente é extremamente limitado. A questão é realmente que o Flatout existe graças às pessoas que são assinantes desses planos. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere ser um assinante de um desses planos só em assine.flatout.com.br, certo, pessoal? Então, próxima avaliação, vocês já sabem, vai ser do X1. A gente se encontra provavelmente semana que vem. Valeu, pessoal!